Boa tarde. Estados de todas as regiões do Brasil adotaram ou aumentaram as medidas de restrição numa tentativa de conter a transmissão do novo coronavírus. Fiscais agiram e fecharam estabelecimentos que funcionavam irregularmente. O avanço da pandemia pressiona hospitais públicos e particulares em várias cidades. Idosos de São Paulo fizeram uma fila de carros no primeiro dia de vacinação para quem tem mais de 80 anos. E ainda, a Agência de Saúde dos Estados Unidos deve aprovar hoje a vacina da Johnson & Johnson, que funciona só com uma dose. Em depoimento à Polícia Federal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, contraria a Advocacia Geral da União e nega que tenha sido avisado da crise sanitária do Amazonas com antecedência. O Acre enfrenta uma crise humanitária com pandemia, surto de dengue, enchentes e fronteira fechada com o Peru. Os preparativos para o lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro na Índia. O Jornal Hoje está começando. Treze estados e o Distrito Federal anunciaram novas medidas de restrição ou a prorrogação de regras que já estavam em vigor. É mais uma tentativa de conter o avanço da pandemia no Brasil, enquanto a vacinação caminha a passos lentos. São Paulo, o estado com o maior número de casos e mortes de Covid, restringiu a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da madrugada. A medida vale até o dia 14 de março. Procon, Vigilância Sanitária e a Polícia Militar agiram para que o comércio não essencial respeitasse a medida. Na janela de tempo em que o comércio pode funcionar, as ruas do Brás, em São Paulo, ficaram cheias. O movimento começou cedo, mas não de madrugada, como é de costume. Os ambulantes esperaram o fim do toque de restrição para montar as barracas. Em todo o estado de São Paulo, só o que for essencial pode abrir entre 11 da noite e 5 da manhã. Equipes de fiscalização foram para as ruas durante esse período. A Vigilância Sanitária autuou e fechou pelo menos 10 bares das zonas sul e oeste da capital que estavam cheios. A multa pode chegar a R$290 mil. Quem também estiver na rua pode ser abordado para se explicar. Em Valinhos, no interior do estado, motoristas eram parados numa blitz. Na Baixada Santista também houve fiscalização na madrugada. O toque de restrição de circulação vai até o dia 14 de março em todo o estado. E a partir de segunda-feira, o mapa de flexibilização no estado vai ficar assim. A Baixada continua na fase amarela, junto com as regiões de Araçatuba e Piracicaba, que evoluiu porque os números de casos e mortes diminuíram. Os serviços não essenciais podem funcionar por 10 horas diárias. A maior parte do estado, incluindo a Grande São Paulo, vai recuar para a fase laranja, de controle. Tudo tem que fechar até às 8 da noite. Bares não podem abrir, apenas restaurantes. E 6 regiões ficarão na fase vermelha, a mais restritiva de todas. Os infectologistas dizem que os casos agora se concentram nas pessoas com menos de 50 anos de idade. É por isso que as novas medidas limitam a circulação à noite e de madrugada. Elas foram tomadas para dificultar encontros, festas e confraternizações, sobretudo em bares e restaurantes. Mas, para os especialistas, o horário de restrição deve ser ampliado se os números não baixarem. É um aviso, né? Olha só. Nós estamos restringindo agora só no período da noite. Se isso não der certo, medidas mais drásticas deverão ser adotadas. Apesar da gente saber tratar melhor hoje um paciente com Covid, não teremos leito e as pessoas vão morrer sem ter a chance de terem sido adequadamente tratadas. 2 regiões de Minas Gerais passaram a adotar medidas mais restritivas de circulação. O norte e o leste mineiros entraram na chamada onda vermelha do governo do estado. Desde quinta-feira, a cidade de Montes Claros adotou o toque de recolher, das 10 da noite às 5 da manhã. A cidade, referência em atendimento médico para quase 100 municípios do norte de Minas, está com os hospitais próximos da capacidade máxima de atendimento. Os leitos de UTI da Santa Casa de Montes Claros, reservados para pacientes de Covid, estão todos ocupados. 8 das 14 regiões de Minas estão na fase mais restritiva de combate à Covid. Sem capacidade de atender pacientes de Covid, vários estados do Nordeste endureceram as restrições para a circulação das pessoas, para o funcionamento do comércio e para atividades que geram aglomerações. Vamos dar uma olhada.
Eram 8 da noite de ontem e todo o comércio em 63 cidades do interior de Pernambuco teve que fechar as portas. Em Caruaru, policiais militares, agentes da Secretaria de Ordem Pública e do PROCON fiscalizaram bares e lanchonetes. Nessas cidades, serviços não essenciais são proibidos de funcionar de segunda a sexta, das 8 da noite até às 5 da manhã. E nos fins de semana, tem que fechar mais cedo, às 5 da tarde. E a partir de hoje, em todo o restante do estado, academias, bares e lojas fecham às 10 da noite. Faz diferença para algumas pessoas, mas nada que a gente não consiga administrar. As medidas mais restritivas foram anunciadas devido à sobrecarga nos serviços de saúde. O alarme soou com a ocupação de mais de 90% dos leitos destinados aos pacientes com Covid-19. O Ceará tenta aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, ampliando o toque de recolher. Nos finais de semana, a partir de hoje, a circulação de pessoas vai ser limitada depois das 7 da noite e nos dias úteis depois das 8. O comércio de rua vai fechar mais cedo. Bares e restaurantes fecham às 7, de segunda a sexta, e às 3 da tarde nos finais de semana. O Ceará está apresentando alta nos casos e nas mortes desde o início do ano. Mas os números dispararam nas últimas semanas e os hospitais não têm dado conta. O pai de Elinaldo Barbosa tem 94 anos, está entubado há 11 dias, mas não consegue transferência para uma UTI, onde receberia os cuidados necessários. Estabilizaram ele, entubaram há 10 dias atrás e ele ficou na mesma situação. Ao longo da manhã, seu Leonardo piorou e por volta do meio-dia, Elinaldo recebeu a informação que o pai morreu. Na tentativa de não repetir esse tipo de agonia, outros estados do Nordeste partiram para mais uma rodada de restrições. João Pessoa e outros 143 municípios da Paraíba entraram num novo esquema com toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã, proibição de aglomeração na orla, ocupação pela metade em bares e restaurantes, missas e cultos não podem mais ser presenciais. No Piauí, além de toque de recolher noturno, nos fins de semana, somente serviço essencial tem permissão para funcionar. O governo do Rio Grande do Norte também optou pelo toque de recolher, das 10 da noite às 5 da manhã. As aulas presenciais, que vinham sendo retomadas aos poucos, foram suspensas de novo. No decreto, o governo também recomenda que as prefeituras suspendam o funcionamento de bares e restaurantes nos fins de semana e que cidades com praias e lagoas fechem esses ambientes. Ontem, o estado atingiu o maior número de pacientes de Covid internados em terapia intensiva desde o início da pandemia. Na região metropolitana de Natal, o sistema de saúde já entrou em colapso. Não há vagas na rede pública nem na particular. Ainda no Nordeste, um outro estado, a Bahia, que também tem restrições. As informações ao vivo, agora com o Mauro Anchieta, que está em Salvador. Estão respeitando por aí? Boa tarde. Eu não estou ouvindo o Mauro Anchieta. Vocês estão ouvindo o Mauro Anchieta? A gente vai voltar daqui a pouco. Mauro Anchieta, a gente não está te ouvindo. Vamos corrigir aí o seu áudio e voltaremos já com as informações da Bahia ao vivo. Mudando de região aqui do nosso país, vamos para a região sul do país, porque também há restrições por lá. Em Santa Catarina, apenas serviços essenciais estão liberados neste momento. Florianópolis agora. Vamos saber se o decreto está sendo respeitado por lá, com Jean Halpe ao vivo. Oi, Jean, boa tarde. Bocardi, boa tarde. Olha, todas as regiões catarinenses estão no nível gravíssimo. Até às 6 horas da manhã de segunda-feira, só farmácias, unidades de saúde, supermercados e postos de combustíveis podem funcionar. A gente vê aqui no centro da cidade, está praticamente aqui da capital, praticamente vazio. Mais cedo aqui na cidade, uma loja de departamentos foi fechada porque estava funcionando de forma irregular. E na cidade vizinha, São José, um shopping foi interditado por 7 dias porque algumas lojas estavam abertas. Ontem à noite teve fiscalização em bares aqui na Grande Florianópolis. Também está proibida a permanência e circulação de pessoas em praças, parques e praias. Mesmo assim, hoje pela manhã, havia pessoas nas praias. O transporte coletivo funciona com 50% da capacidade. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos em Santa Catarina passa dos 95%. Nessa semana, o secretário estadual da Saúde chegou a alertar os prefeitos que o estado, o sistema, estava entrando em colapso.
As restrições aqui em Santa Catarina servem neste fim de semana e valem também no fim de semana que vem. Nos estados vizinhos da região sul, Rio Grande do Sul e Paraná, a situação também é crítica, mas lá as medidas são mais rígidas e vão durar por mais tempo. Na última noite em que bares e restaurantes de Curitiba puderam receber o público, teve aglomeração. Fiscais da prefeitura fecharam um bar com 200 pessoas. A dona foi multada. Em outro ponto da cidade, a Guarda Municipal dispersou mais de 300 pessoas que estavam num conjunto de bares. Um rapaz foi preso por desacato. A partir de hoje, o toque de recolher será ampliado no Paraná. A circulação de pessoas nas ruas está proibida, das 8 da noite às 5 da manhã. Também não serão permitidos consumo e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos. O decreto mantém funcionando apenas as atividades consideradas essenciais. O comércio de rua, shoppings e academias ficam fechados. Restaurantes e lanchonetes só abrem para entregas ou retirada no balcão. Essas medidas restritivas valem até o dia 8 de março. Há quase uma semana, o Paraná vem batendo recordes de pacientes internados em UTIs do SUS. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para adultos chegou a 94% no estado. Precisamos tomar uma medida mais dura para que as famílias do Paraná e as pessoas que moram aqui no nosso estado não fiquem sem um atendimento médico para poder lutar pela vida. Em todo o estado, 478 pessoas esperam por leitos para tratar da Covid. A Dirlene, de Foz do Iguaçu, está desesperada. A mãe dela não consegue vaga para internação. Está tudo muito crítico, está tudo complicado, não tem para onde correr. No Rio Grande do Sul, a madrugada teve fiscalização reforçada nas ruas de Porto Alegre e do litoral. 21 estabelecimentos tiveram que fechar as portas porque estavam abertos fora do horário permitido. Todo o estado está classificado na bandeira preta do plano de distanciamento controlado do governo gaúcho. A partir de hoje, apenas serviços essenciais podem funcionar. Nós queremos, num primeiro momento, dialogar, conscientizar a sociedade. Se não conseguirmos dessa maneira, vamos ter que agir, vamos ter que conduzir pessoas às delegacias policiais. O Rio Grande do Sul vive o período mais grave da pandemia. Esta manhã, a ocupação dos leitos de UTI ultrapassa os 94%. No litoral, a tia do Gabriel aguarda um leito de UTI há quase uma semana. E eu não desejo isso para ninguém, de verdade, ver alguém que você ama dizendo para você que tem momentos que pensa que vai morrer. E às vezes cogita na possibilidade de morrer para parar de sentir o que está sentindo. Vamos seguir o nosso giro pelo país, mas antes de ir para outra região, vamos concluir as informações lá na Bahia, em Salvador, com o Mauro Anchieta. Imagino que agora podemos te ouvir. Mauro, diga para a gente, as restrições aí estão sendo respeitadas? Como é que está a situação por aí? Uma boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agora sim, este é o primeiro fim de semana com restrições mais pesadas aqui na Bahia para conter a escalada de casos de Covid. A situação é grave. A taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI para Covid nesse momento é de 80% no estado, mas diversos hospitais do interior e 5 dos maiores hospitais particulares daqui de Salvador estão com 100% das vagas ocupadas. No primeiro dia da medida restritiva, que fecha todas as atividades não essenciais no estado até às 5 da manhã de segunda-feira, as ruas do Centro Comercial de Salvador ficaram vazias. Só farmácias estão funcionando. Pontos turísticos como o Farol da Barra tiveram alguma movimentação, mas abaixo do normal. O toque de recolher, que proíbe a abertura de serviços não essenciais no estado entre 8 da noite e 5 da manhã, continua valendo. Até agora, 91 pessoas foram autuadas em várias cidades por descumprimento do decreto. Em Salvador, a maior parte da população está obedecendo a determinação da prefeitura, que fechou as praias até terça-feira. Neste sábado, muita gente aproveitou para se vacinar. São grandes as filas nos postos de saúde e pontos de vacinação com drive-thru. Estão sendo imunizados profissionais de saúde e idosos com 80 anos ou mais. A vacinação aqui em Salvador foi retomada na quinta-feira, Rodrigo. Obrigado, Mauro Anchieta. Uma boa tarde para todos aí em Salvador.
Agora, centro-oeste do Brasil, o governo do Distrito Federal também decidiu ampliar as restrições e determinou o fechamento de atividades não essenciais por 15 dias. Na contagem regressiva para as medidas de restrição na capital do país, bares lotados e ninguém preocupado com pandemia. Em frente a uma distribuidora de bebidas, gente aglomerada e sem máscara. Farra que entrou pela madrugada. O governador Ibanez Rocha, do MDB, chegou a decretar toque de recolher que entraria em vigor já na sexta. Mas, diante do agravamento da crise, ampliou as restrições. A partir das 0h de domingo, todas as atividades e estabelecimentos comerciais e industriais devem fechar as portas. Bares e restaurantes, shoppings, instituições de ensino públicas e privadas não poderão funcionar. O decreto lista as atividades essenciais que estarão permitidas. Entre elas, supermercados, postos de combustíveis, farmácias, clínicas e igrejas. A decisão foi tomada quando, na tarde de ontem, o Distrito Federal chegou a ter na rede pública apenas um leito de UTI para adulto com Covid. Mas basta ver o histórico dos hospitais para saber que o colapso era previsível. O maior número de leitos de UTI na pandemia foi em 17 de agosto do ano passado. Eram 566. Hoje, 6 meses depois, são apenas 207 leitos de UTI. E pior, 93% estão ocupados. Somando os leitos na rede particular, o DF tem 90% de ocupação nas UTIs. O governador Ibanez Rocha disse em redes sociais: "Não fico feliz com a decisão, sei que vai impactar na vida de milhares de pessoas, mas é necessário frente à gravidade da situação." Nas 2 últimas semanas, o número de casos no DF aumentou 81%. Só ontem foram 12 mortes. Apesar do agravamento da situação, o programa de imunização contra a Covid-19 por aqui só funciona nos dias úteis. Mesmo com estoque de doses, estrutura montada, não há vacinação aos sábados e domingos. E, segundo a Secretaria de Saúde, esse modelo está funcionando a contento, porque o DF é a segunda unidade da federação que mais vacinou sua população. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que desde dezembro trabalha para mobilizar mais leitos de UTI. Diz que ontem entregou 16 novos leitos e que ainda hoje deve entregar mais 20. Secretários de Saúde de Goiânia e da região metropolitana se reuniram hoje para definir o decreto de fechamento de serviços não essenciais. A medida começa a valer na segunda-feira, mas ainda não foi publicada. O decreto com os detalhes deve ser divulgado ainda hoje. A decisão foi adotada por causa do aumento no número de infectados e da lotação dos hospitais que atendem doentes com Covid. A ocupação das UTIs de hospitais de todo o estado é de 93% em Goiás. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Prefeitura prorrogou ontem o toque de recolher por mais 15 dias. O fechamento é das 11 da noite às 5 da manhã e o motivo, o aumento de casos de coronavírus. No Hospital Regional, referência no tratamento da Covid, a taxa de ocupação de leitos em UTI está em 93%. Agora vamos ver aqui nos nossos telões os números da pandemia, de acordo com o boletim das 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Temos aqui, foram registradas 1.327 mortes em 24 horas, já são 252.988 vítimas da Covid no Brasil. De quinta para sexta-feira, foram registrados 63.908 novos casos. O total está em 10.457.000. O Brasil tem 53.000, vamos ver aqui na nossa tela, 53.729 novos casos por dia, a maior média de casos desde 20 de janeiro, 18% a mais do que há 14 dias atrás. Tendência de alta de mais de 15% pela primeira vez em 36 dias. A média de mortes agora, na nossa tela. Temos aqui 1.148 óbitos por dia, dentro da estabilidade, mas num patamar muito alto. Foi o terceiro dia seguido com a média acima da casa dos 2.000
1.100 óbitos. Vamos ver a evolução nos estados? 10 estados, você vai ver aqui, registraram alta na média de mortes. Rio Grande do Norte e Santa Catarina registraram as maiores altas. Em estabilidade aparecem 3 estados, o Distrito Federal também em amarelo. Com queda na média de mortes em azul. São 3 estados apenas. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, divulgou um apelo hoje nas redes sociais. Você quer ser o próximo a procurar um leito de UTI e não ter? Quer que seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seus parentes, seus amigos procurem leitos e não tenham? Você já viu como é que é a pessoa morrendo porque não consegue respirar? Porque não consegue puxar o ar e não tem equipamento para poder atender? Pois é, os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde têm visto isso quase todos os dias e têm sofrido por isso. É o momento de termos mais consciência para compreender a atual situação que estamos vivendo e repensar todas as nossas ações relacionadas à questão de comportamento, de higiene e de práticas que se faziam antes. Vale a pena arriscar a nossa vida? Vale a pena arriscar a vida da nossa família? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, anunciou em uma rede social também que vai conversar na próxima semana com governadores sobre medidas para enfrentar a pandemia. O deputado disse que os governadores poderão propor sugestões ao texto do projeto do orçamento deste ano que tramita no Congresso. Segundo Arthur Lira, a alta de casos de Covid no Brasil já era previsível. Para ele, é hora de contribuir neste momento em que os governadores estão tendo que tomar a difícil decisão de impor medidas restritivas para tentar conter o avanço da pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mudou a versão sobre a crise na saúde pública do Amazonas. No depoimento que prestou à Polícia Federal no dia 4 de fevereiro, ele disse que só foi alertado sobre o colapso no fornecimento de oxigênio às vésperas da visita que fez a Manaus no fim do mês passado. Pazuello é investigado no âmbito de um inquérito sigiloso do Supremo Tribunal Federal que apura se ele foi omisso nas ações de combate à pandemia no estado. No depoimento, o ministro afirma que não foi informado sobre a falta de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro, e sim 2 dias depois. A informação contradiz um documento oficial entregue pela Advocacia Geral da União ao STF, assinado pelo ministro José Levi. Ele afirmou que o Ministério da Saúde ficou sabendo da falta de oxigênio em Manaus no dia 8 pela empresa White Martins, fabricante do produto. O depoimento foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao documento. No depoimento, Pazuello afirma que só no domingo, dia 10, às 21 horas, realizou uma reunião com o governador do estado do Amazonas e, nessa oportunidade, foi relatado um problema de abastecimento de oxigênio no estado e que, no dia 11, convocou uma reunião com todos os secretários municipais de saúde do Amazonas e o secretário estadual para entender a abrangência da falta de oxigênio e demais óbices, dificuldades no atendimento à saúde. A Polícia Federal também perguntou ao ministro sobre o recebimento do documento da White Martins, notificando a respeito da possível insuficiência no fornecimento de oxigênio para a demanda no estado do Amazonas. Pazuello afirmou que o documento nunca foi entregue oficialmente ao Ministério da Saúde, bem como a empresa nunca realizou contatos informais com representantes do Ministério. Mas em entrevista coletiva no dia 18 de janeiro, o ministro disse que foi avisado pela empresa no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. A elevação, ela foi muito rápida. E nós tomamos conhecimento de que a White Martins chegou no seu próprio limite quando ela nos informou. Ou seja, se nós tivéssemos tido essa informação, por menor que seja, ou se nós fizemos imediatamente quando nós soubemos. Nós só soubemos no dia 8 de janeiro. Quando nós chegamos lá no dia 4, o problema não era oxigênio.
No documento da Advocacia Geral da União entregue ao STF, o ministro José Levi diz que o Ministério da Saúde soube da crítica situação de esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus em 8 de janeiro, por meio de e-mail da fabricante do produto. Em outro documento enviado pelo próprio ministro da Saúde ao Procurador-Geral da República e que serviu de base para o pedido de abertura do inquérito, o procurador Augusto Aras relata que no relatório parcial de ações de 6 a 16 de janeiro de 2021, datado de 17 de janeiro de 2021, consta que foi detectado ainda logo no início do período a gravíssima situação dos estoques de oxigênio hospitalar em Manaus, em quantidade absolutamente insuficiente para o atendimento da demanda crescente. Tal problema chegou ao conhecimento do Ministério no dia 8 de janeiro, por meio de um e-mail enviado pela White Martins, no qual anexa cópia de comunicado daquela empresa para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, datado de 7 de janeiro, explicando o possível desabastecimento e indicando ao Estado buscar outras fontes para o produto. No depoimento à Polícia Federal, quando foi perguntado sobre o relatório do Ministério que cita o e-mail da White Martins, Eduardo Pazuello disse que houve um equívoco por parte de um servidor do Ministério da Saúde ao subsidiar a AGU com informações que foram apresentadas à ADPF 756, que é uma outra ação no Supremo em que partidos de oposição pedem que o STF obrigue o governo federal a adquirir vacina contra a Covid-19. Pazuello afirmou ainda que o equívoco se deu em virtude do prazo exíguo de 48 horas para dar a resposta ao STF. Agora, os investigadores buscam novas informações para saber se a suposta omissão do ministro Eduardo Pazuello contribuiu para o colapso da rede de saúde do Amazonas. A Polícia Federal está ouvindo funcionários do Ministério da Saúde, autoridades locais e de empresas fornecedoras de insumos. A PF também analisa a compra de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. E vai checar a troca de e-mails entre representantes do Ministério da Saúde e as secretarias do Amazonas e de Manaus. Em nota, o Ministério da Saúde informou que Pazuello teve conhecimento do colapso de oxigênio em Manaus apenas no dia 11 de janeiro e que no dia 8 ele recebeu uma ligação do secretário estadual de saúde do Amazonas solicitando apoio no transporte de cilindros de oxigênio, sem mencionar nenhum colapso, segundo o Ministério. Ainda de acordo com o Ministério, no dia 8, cilindros de oxigênio foram levados de Belém para Manaus. A Advocacia Geral da União informou que não comenta processos em curso. A empresa White Martins diz que assim que detectou um crescimento anormal do consumo de oxigênio em Manaus, logo na primeira semana de janeiro, avisou imediatamente o governo do Amazonas sobre o problema, que é com quem a empresa tem o contrato. Segundo a empresa, a comunicação foi por e-mail enviado ao gabinete da Secretaria de Saúde do Amazonas no dia 8 de janeiro. A Prefeitura de Rio Branco demitiu ontem o assessor de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, João Renato Jacome. Na quarta-feira, o jornalista trabalhou como freelancer, um prestador de serviço, para o jornal O Estado de São Paulo. Ele foi à entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro, que visitava o Acre, e questionou o Bolsonaro sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular a quebra dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no inquérito das rachadinhas. Com a decisão do STJ, os dados bancários e fiscais do senador não poderão ser usados como provas. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. A Prefeitura de Rio Branco diz que quando João foi nomeado para o cargo comissionado na Prefeitura, ele não informou que prestava serviço para outra empresa. Ainda segundo a Prefeitura, o servidor precisa ter dedicação exclusiva à Prefeitura. A seguir, a fila para vacinação de idosos em São Paulo. E os Estados Unidos devem liberar ainda hoje a vacina da Johnson & Johnson em dose única. Até já. A cidade de São Paulo amanheceu com um engarrafamento diferente neste sábado. Idosos foram para postos de vacinação porque a Prefeitura antecipou para hoje a imunização do grupo de 80 a 84 anos. A repórter Adriana Perrone tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde.
Oi, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos em um dos pontos de vacinação no esquema drive-thru, aqui no estádio do Pacaembu. E por aqui a fila começou muito cedo, 4 horas da manhã, já tinha idoso aguardando a abertura. Lembrando que a vacinação começou às 8 horas da manhã. Alexandre Calado faz imagens para vocês. Além do estádio do Pacaembu, outros 4 pontos em São Paulo também estão fazendo a vacinação de quem vai de carro. E as filas em todos eles foi bem grande desde cedo, tá? E também existem aí outros 82 ambulatórios médicos para vacinação. Para vocês terem uma ideia, até 1 hora da tarde, mais de 15 mil idosos de 80 a 84 anos foram vacinados aqui na capital paulista. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que por causa desse movimento grande, dessa procura grande no primeiro dia de imunização, os horários foram um pouco alterados. A vacinação toda iria só até às 5 horas da tarde, mas em alguns desses pontos drive-thrus vai até às 19 horas, ou seja, até às 7 horas da noite. E quem passou aqui pelo estádio do Pacaembu também para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Oxford AstraZeneca foi o ex-presidente Michel Temer. Ele chegou de carro, pegou fila, demorou cerca de 1h30, 2 horas, segundo ele, para conseguir chegar até aqui, o ponto de vacinação, recebeu a dose e seguiu viagem. A vacinação está muito rápida, a fila grande realmente é por causa do aumento aí da procura, né? Todo mundo querendo se vacinar logo no primeiro dia. Tomou a primeira dose, são 90 dias aí para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, Oxford AstraZeneca. E mais cedo, Rodrigo, eu conversei com o senhor Wilson, ele veio até aqui também para tomar a vacina, ele que tem 80 anos, ficou muito emocionado, ele e o filho dele, depois de tomar a picadinha da vacina. Vamos ver o que ele disse. Tá feliz? Muito! Obrigado. Obrigado, meu Deus, É emoção para a família inteira. Vamos ver agora os números da vacinação pelo país? Primeira dose aplicada em 6.433.345 pessoas. Na quinta-feira, os vacinados eram 6.338.137. Está ali a diferença. O total de vacinados com a primeira dose corresponde, neste momento, a 3,04% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em 1.874.426 pessoas. Isso representa 0,89% da população. Ritmo ainda muito lento. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Quanto maior o percentual e mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Os 5 que mais aplicaram, portanto, a primeira dose até agora temos aí no mapa, Amazonas, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Os detalhes sobre a vacinação e a pandemia no seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. A vacina Sputnik Light, uma versão da Sputnik V, mas em dose única, entrou na última etapa de testes. Ao todo, 6 mil voluntários vão participar da pesquisa na Rússia e nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Instituto Gamaleya de Moscou, a ideia é usar a versão Light como um complemento à Sputnik V, uma solução temporária aos países mais afetados pela pandemia. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos deve autorizar nas próximas horas o uso da vacina da Johnson & Johnson. O imunizante é mais uma arma na luta contra a Covid. De Nova York, o correspondente Jorge Pontual tem os detalhes para a gente. Oi, Pontual, uma boa tarde para você. Boa tarde, Bocardi, boa tarde a todos. A FDA, que é a Anvisa daqui, deve aprovar hoje o uso emergencial dessa nova vacina. Ontem, o Comitê Independente de Especialistas recomendou que ela seja aprovada. Cerca de 44 mil voluntários em 8 países, inclusive o Brasil, participaram dos testes da vacina, fabricada pelo laboratório Janssen, da multinacional Johnson & Johnson, que apresentou eficácia de 66% para impedir casos moderados e graves de Covid-19. Diferente das 2 outras, que estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, só exige uma dose e conservação em geladeira comum. Amanhã, o Centro de Controle de Doenças decide quem vai receber essa nova vacina. A empresa tem 4 milhões de doses prontas para serem distribuídas já na semana que vem e espera fornecer 20 milhões de doses até o fim de março. 14% da população americana já receberam pelo menos uma dose da vacina.
Em média, têm sido aplicadas mais de 1,5 milhão de doses por dia. E ontem, esse número subiu para quase 2.200.000. O governo Biden prometeu aplicar 100 milhões de doses da vacina, das 3 vacinas, até 30 de abril. A imunidade coletiva, quando 70% estarão vacinados, essa está prevista só para novembro. Apesar dessas boas notícias, as autoridades de saúde pedem que os americanos mantenham as medidas de proteção, como o uso de 2 máscaras e distanciamento. Rodrigo. Pontual. Por aqui a gente está na casa dos 100 mil por dia, num esforço enorme, querendo que chegue a 500 mil doses por dia para que a gente consiga vacinar toda a população elegível até o final do ano. Bem diferente, bem distante. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Obrigado. O presidente americano Joe Biden conseguiu a primeira vitória legislativa na briga para aprovar um pacote trilionário de ajuda para aliviar o impacto econômico da pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado Plano de Resgate Americano, com 219 votos a favor e 212 contra. O pacote prevê a utilização de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para ajudar desempregados, empresários e estados em dificuldades financeiras. A medida agora precisa passar pelo Senado. A seguir, a crise humanitária no Acre, a previsão do tempo e o lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro. Até já. O Acre vive uma grave crise humanitária. Os moradores do estado enfrentam ao mesmo tempo a pandemia do coronavírus, enchente, surto de dengue e o drama de imigrantes que esperam a abertura da fronteira brasileira com o Peru. O mau cheiro é forte. Em Tarauacá, no interior do Acre, quase toda a cidade foi atingida pelas cheias dos rios. Agora, o nível do rio baixou, mas com a devastação, começaram outros problemas. Esse bairro de Tarauacá ficou completamente alagado. Nas paredes das casas, a gente vê a marca onde a água atingiu. O nível já baixou e agora o que se vê é muita lama e muito lixo. A energia na cidade foi restabelecida depois de 4 dias. O Fábio, por exemplo, tenta se virar como pode. A gente perdemos o fogão, aí tá assim, sem gás, sem fogão. Tá apenas no carvão. Ele conta que deu tempo de sair de casa e de levantar alguns móveis, mas que o rio subiu muito mais do que ele esperava. Perdeu cama, fogão e geladeira. Nunca tinha passado por isso. Tem uma menina de 1 ano ainda. Ela tá doente, essa alagação, ela tá doente até agora. Tarauacá vive ainda um surto de dengue, com mais de 1.800 casos confirmados de janeiro até agora. E 20 das 22 cidades do Acre também vivem em situação parecida. Há ainda uma preocupação por causa da Covid. A ocupação de leitos voltados para a doença no SUS chegou a 96% no Acre. E os efeitos das cheias fizeram várias famílias saírem de casa. Do alto, dá para ver o tamanho do rio Iaco, um dos mais importantes que cortam o Acre. São 17 bairros atingidos e mais de 1.500 pessoas desabrigadas na cidade. Aldeias indígenas também foram afetadas e há a preocupação com possíveis doenças que possam surgir agora, como leptospirose e hepatite. O único alento agora é que as doações começaram a chegar. É fundamental, por exemplo, gênero alimentício, água potável, né? E em alguns casos, por exemplo, eles precisam de lona para fazer a barraca, por enquanto, até que o rio baixe, para que eles possam fazer refazer suas casas. Né? Em nota, o governo do Acre diz que tem um plano para adquirir produtos de higiene, além de limpar e desinfectar ruas e casas atingidas. Já o governo federal diz que cerca de 23 mil beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, que moram em cidades afetadas, vão poder sacar o benefício de forma adiantada no dia 25 de março. E o Ministério do Desenvolvimento Regional diz que repassou ontem mais de 8,5 milhões de reais para ajudar no enfrentamento das inundações e que outros repasses estão previstos. Hora da previsão do tempo. Anne Lotterman está aqui. Vamos começar falando de chuva. Boa tarde. Chuva, Bocardi. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É a chuva que está dominando grande parte do Brasil e assim vai continuar ao longo dos próximos dias, tá? Vem comigo aqui para o telão para procurar o sol no nosso mapa. Olha só, hoje ele aparece somente nessa área aqui da região sul até Mato Grosso do Sul. E o tempo também vai aparecer o sol nessa área em verde claro, mas o chove em algum momento do dia em verde escuro. Aí sim o tempo fica mais
nublado. Vamos dar uma olhadinha no céu de Florianópolis. Tem previsão de muita chuva hoje e amanhã, máxima de 27 graus. São Paulo, agora na sua tela, céu já ficando bem carregado. Tem previsão de temporais, máxima de 27 graus. O mesmo vale para BH, onde a chuva também deve ser forte. A máxima é de 26 graus. Pelo mapa de temperaturas máximas, dá para ter uma ideia de onde a chuva está mais concentrada. Cuiabá com máxima só de 30 graus. Em Goiânia, 26, mesmo de Belo Horizonte, e em Curitiba, 22 graus. E amanhã, Anne, onde a chuva dá uma acalmada? Olha só, Bocardi, aqui no telão, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, os volumes são menores em relação a hoje. Rio de Janeiro será a única capital com sol e máxima de 32 graus. No norte do Brasil, a chuva continua forte. Destaco aqui Belém com 35 milímetros, Macapá e Rio Branco. Em Salvador, a chuva aumenta comparado com hoje. E no sul, Curitiba terá um domingo chuvoso e máxima de 23 graus. É isso, Bocardi. Valeu, Anne. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Termina aqui o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.